Então, pessoal, eu vim explicar aqui sobre o SHA-USD. Sei que ia gerar muita dúvida para vocês, mas eu quero deixar aqui bem claro e transparente como que funciona, né, essas correções do SHA. Então, se vocês forem ver, o SHA-USD ele tem essas correções, né? Então, a gente está pegando aqui 2024, o tamanho dessas correções que o SHA está tendo, olha só. Aqui ele teve uma correção de 9%, que foi em mês 11 de 2024, né? Sempre da máxima histórica, ó. Olha só, 3,14, 5,18, gráfico diário, né, pessoal? 4,54, correções aqui, ó, de 6,70. Aqui teve outra correção máxima aqui, ó, de 6,46. Ó, já tô no começo de 2024, ó, todas as correções, ó. 2,36, 3,11, né? Olha só o tamanho dessas correções. 8,06 nessa região aqui. Oscilou aqui, né? Nesse fundo, né? 4,14 mais longo possível, mas aqui teria saído o robô minerador tranquilo. 5,08, né? 4,06. Essas quedas maiores aqui, ó. 7,05%, ó, 5,19. Lembrando que isso aqui foi no 2023 e 2024. Só que o ouro ele tem subido muito nesses últimos dias. Aqui, ó, de fevereiro de 2024, ele teve uma alta aqui em pouco mais de 40 pregões, de 22%, né? E mesmo assim, ele fez uma correção curta histórica aqui de 6% e se manteve nessa região, né? E ele vem fazendo essas correções também, olha só, corrigiu 5%, é uma média de correção de 5%, 6% que o Shaw sempre teve. Dificilmente ele caiu mais que 10%. Esse foi um dos grandes movimentos que o Shaw teve em novembro de 2024, que ele chegou a fazer uma correção de 9,21 e nesse ano teve outra correção do topo aqui embaixo, né, de 10,88, que é a maior correção que a gente teve. Aqui a gente estava com o robô minerador ligado e ele não foi estopado, tá, galera? Então, mas a média você pode perceber que dá entre 6% e 5%. Uma coisa que eu falo assim, quanto mais o preço do ouro sobe, maior pode ser a correção devido ao quê? Ao valor do preço, né? Se a gente for puxar lá para 2000, né, 2023, esse grande movimento aqui, ó, representa 9%, tá, pessoal? E foi um grande movimento. Mas o valor do ouro estaria 1.900, 2.000. Ó o tamanho dessas correções aqui, ó. Ó essa correção aqui, ó. 15%, né? Foi uma grande correção em 2022. Uma grande correção final da pandemia, onde ele teve uma correção um pouco maior. Mas o robô minerador, toda vez que ele volta, ele executa as ordens e parte desses princípios. Então você não calcula a pernada inteira, porque ele vive um ciclo, né? Essas pernadas, ó, 10%, né? 10%, ó, 10%, geralmente é a correção média máxima que ele enfrenta. Mais de 10% o pessoal, ó, os grandes fundos entram muito forte no Shao, né? Mas a gente não tá livre de ele vir tomar, né, uma correção um pouco maior devido ao preço dele, né? Hoje, ó, 3.739 é o preço do Shao. 3.739 menos 10%, que seria uma correção grande dele, né? Ele poderia cair $370, chegar a 3.365. 3.365, pessoal. 3.365. Olha o tamanho dessa correção. 3.365. Seria aqui nessa região. De novo. Perderia toda essa alta que ele teve nos últimos 20 pregões. Então, o Shaw teria que, para cair 10%, todo esse movimento. Só que tem um porém, com o grande valor que tá, a correção começa a ficar mais rápida. Se ele vir buscar esse fundo apenas aqui, ó, já são 3%. Se ele vir buscar esse fundo aqui, ó, são 6%. Lembrando que ele tem uma média para vir buscar, né? Aqui, se você for buscar esses pontos aqui, ó, que ele poderia fazer uma correção bem forte, uma correção, ele poderia vir buscar esse preço até aqui a 6,37% de queda.
seria um grande suporte. E a calculadora vem para mostrar isso pra gente, né? Então a gente tem que ter uma ideia. Aqui o Shao caiu, mais de 10% ele não foi estopado. Por que que ele não foi estopado? Ó, quando ele fez esse movimento, aqui ele tem uma barra grande onde executou muita ordem. Quando subiu, ele executou muita ordem, né? E ele vai fazendo esses acúmulos, né? Então se você for ver, ó, quando ele veio aqui, buscou talvez essa posição, quando veio buscar aqui, encerrou todas as posições do robô minerador, tá? Tem posições de abatimento, posições médio do primeiro ciclo que muita gente ainda não viu, né, a saída de ciclo, né? Quando ele subiu de novo aqui, ó, com certeza ele tirou todas as posições e voltou desse ponto, né? Aqui com certeza teria saído. Quando ele voltou nesse ponto aqui, aqui foi uma correção bem forte, bem aguda, né? Olha só. Aqui tem uma correção de 10%. E mesmo assim ele não foi estopado. Por quê? A calculadora faz um cálculo de um cenário aonde ele pega e seria assim reto, cair reto, o Shao SD. Ó, quando ele fez essa barra de queda, quando voltou esse pavio, com certeza tirou muita posição. Quando ele voltou com esse pavio aqui nessa posição, possivelmente tirou muita posição, né? Desse cenário aqui até aqui embaixo eu não vi correção, ó. Daria 6,78. Quando ele voltou nesse candle aqui, ele já deveria ter fechado quase todas as posições do robô minerador. Tá? Então estou explicando isso para vocês para ficar bem claro e também olhar na calculadora. Então pense comigo, aqui o Shao estaria com 3.500 dólares, né? Ele chegou a buscar 3.120 e eu lembro que o robô minerador não foi estopado, que estava no gerenciamento, tá? Ó, desse ponto, vamos supor que se você colocou a configuração mínima de 100 dólares, acredito que teria sido estopado dependendo como você colocou. Se você abriu exatamente a conta nesse topo aqui e foi até lá 10%, né? Até hoje já são 95 barras, 95 pregões, que já teria recuperado, né, os 100 dólares, estaria aí com mais pelo menos uns 100 dólares de lucro, tá? Que é a configuração mínima, que eu sempre recomendo, pessoal. Se você vai entrar lá com 100 dólares, lembre que dá mais ou menos 2 meses ele recupera o investimento, e a calculadora nos mostra isso também, tá? Olha só. Então na calculadora a gente vai usar justamente para ter essa ideia, né? Então se a gente está nesse ponto aqui, ó, hoje está posicionado aqui no 37,92 o Shao, né? 37,92, ó, 37,92, né? Lembrando que tem que pôr os últimos valores aqui. No caso aqui eu tô na corretora Vantage, você tem que pôr 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3 zerinhos do finais, que é uma conta Cents. A da Vantage aqui não é conta Cents, falta um zero aqui atrás, tá? Ó, 300 dólares. Vamos supor que eu coloquei 100 dólares. Ó, 100 dólares. E o meu espaçamento é de 1.500. Meu lote 0.01, 50 ordens, o aumento ele vai para 0.2, você vai calcular o risco e ele vai entregar para você aqui, que ele poderia abrir 103 ordens. A máxima, mas isso aqui é perfeito, sem ter slippage, sem ter operação alguma fechada. Ele poderia cair 4.03, né, o drawdown de 97. Lembrando que a configuração dos 100 dólares, ele não é 1.500, tá? Eu só tô fazendo com 1.500 para vocês entenderem que eu vou explicar um negócio bem importante. E ele teria 63 dias para recuperar o capital. Lembrando, pessoal, isso aqui é um estimado. E nos últimos, eu fiz uma conta ali que nos últimos 49 dias ele já dobrou 100 dólares para quem usou assim. Ele rendeu 1.6 ao dia médio. Nos últimos dias agora ele tá rendendo quase 2 dólares por 0.01, 2,5 dólares. Tá muito alto o ganho. Aqui é um ganho médio estimado. Tá bem abaixo do que ele pode entregar. Eu coloquei assim para a pessoa já ter uma ideia, um pouco abaixo, mas ele tá entregando um pouco mais rápido, tá? Então, você teria aqui, ó, 48 dólares por mês de ganho. Então, você colocou 100 dólares e já rendeu 48 no primeiro mês. Vai dar quase 2 meses aqui. Você está virando, né, o rendimento voltando. E de 100 dólares fazendo 584 num ano. É um investimento absurdo. Absurdo, muito, muito, muito alto.
Então, aqui vocês vão ter ideia. A configuração inicial para 100 dólares é 2.000 o espaçamento para abrir novas posições. Então, olha, notem que vai dar uma diferença aqui, ó, de 4.03 já foi para 4.80, né? Caio, eu quero ser o mais conservador, eu quero ter 6%. A minha configuração de espaçamento, você pode vir aqui calcular 3.000 pontos. Será que para quantos por cento que foi? 6.09. Então, a cada 3.000 pontos que ele andar contra, se ele cair reto, pessoal, mas cair reto, aqui você teria uma configuração que aguentaria 6.09 para cair reto. No caso, o Shao teria que cair desse topo aqui 6.08 para acabar estopando sua conta de 100 dólares. Estou num gráfico diário, tá, pessoal? Isso aqui é muita coisa. O Shao corrigir 6%, ok, é os limites, mas corrigir mais que 10% acaba ficando bem diferente aí, é um volume muito grande pro Shao, mas lembrando que quanto mais subir, pode ser a correção, quanto maior o preço do Shao, as correções ficam equivalentes ao preço. Vamos supor, se o Shao cair, subir a 5.000 dólares, para ele corrigir 10% seriam 500 dólares, né? Seria muito fácil ele corrigir 500 dólares. Eu queria que o Shao estacionasse e não passasse de 4.000, mas é o mercado, né? E quanto mais subir, mais rápido ele vai oscilando. Mas quanto mais o preço sobe, o rendimento também sobe, porque o preço se movimenta muito mais rápido e o espaçamento vai defender vocês. Então, 6.09. Se você colocar aqui para 300 dólares, a cada 300 dólares, né, você já nota que isso aqui já vira para 9.57, que é muito difícil você ser estopado. Mas lembrando, tá com 3.000 de espaçamento. Quando o ouro chegar lá para 4.000, 4.500, a recomendação aqui é usar uns 2.000, 2.500 pontos, né? Olha só, 2.000 pontos aqui, o Shao poderia cair reto, mais reto, 7.59. Então é uma queda muito violenta, muito forte. Para cada 300 dólares, você vai estar recuperando a cada 250 dias, só que você estaria muito seguro. Todos os cenários que aconteceram aqui desde 2013 não teriam estopado a 300 dólares. Já fiz vários testes, olhando por várias regiões, e ele não estopa. Eu mapeei todas essas regiões de correção aqui, e conforme o capital vai se alocando, demoraria muito mais, 250 dias, mas você teria recuperado esse capital para 300 dólares. Para 100 dólares, é o que eu sempre falo, ó. Cada 100 dólares você pode, né, calcular o risco. Lembrando que o risco aqui é bem justo, bem apertado mesmo, para vocês terem uma ideia do extremo. Se o mercado entregar o extremo, eu não vou entregar nada frouxo aqui para vocês criar uma expectativa. Eu tô falando aqui, pode acontecer de cair 4.80 reto, pode, né? Mas isso para a economia global é um valor muito expressivo. E o Shao SD ele é o ativo que mais se valoriza, por isso que o robô minerador entrega tantos resultados. O robô minerador já tem 7 meses que foi lançado para vocês aqui. Em nenhum momento que usou 100 dólares, 0.01 com espaçamento 2.000, ninguém foi estopado, tá? Então, no caso, se a cada 2 meses ele está entregando, né, para vocês aqui de volta o valor, e ele poderia cair 4.80 hoje, né? Pense comigo que ele caiu até mais e não foi estopado, mas eu tô falando num cenário que, para vocês sempre ficar esperto, para vocês saberem onde vocês estão pondo o dinheiro de vocês lá no robô minerador, e falando assim, ele é um robô fantástico que tem entregado vários resultados, mas o ouro está numa valorização muito forte, e por isso que eu falo, fez 100 dólares, arranca, fez 200 dólares, arranca, porque a gente nunca tá livre de pegar uma correção, né, que seja uma correção muito forte do Shao aí, mas para a gente ficar precavido sempre e entender esse investimento. É um investimento que rende muita coisa, né? Pense comigo, se você coloca 100 dólares e rende no mês 36%, 36 dólares, é um investimento muito alto, é um investimento absurdo de ganho isso aqui, tá? Absurdo. Absurdo mesmo. Então, agora as contas têm swap, né, grátis, e aqui você vai poder calcular. Pense comigo, se eu quisesse render 10% ao mês aqui com 100 dólares, meu espaçamento, será que com uns 5.000 de espaçamento daria mais ou menos isso? Ó, uns 5.000 de espaçamento me traria aqui por mês, ó,
14% sobre o meu investimento, ó, 209 dias retornava e poderia cair 8%, né? O Shao, uma desvalorização de 8%. Então aqui você vai começar a montar o seu plano, né? Ah, Caio, eu quero render no mês 10%, né? Você vai ter que começar a vir aqui e olhar aqui e ajustar, né? Então acho que com 6.000 pontos de espaçamento de uma ordem na outra, claro que vai demorar muito mais, né? Para você voltar ao capital que você já investiu, mas ali seria um ponto de você fazer, né? Mais ou menos isso aqui para começar a se tornar mais seguro. A 250 dias 9,02, né? Ah, mas e se eu colocar $150, né? A cada $150, será que não melhora? A cada $150, 10%, né? No 12% no mês ainda, tá gigante, né? 12% aqui a cada $100. A cada $150, 12 daria uma média de 8, 9%, mais ou menos. Então aqui você vai conseguir fazer isso. A gente está falando no valor máximo que o Shao se encontra. Vamos supor que há 2 meses atrás ele estava 32 mil, 32.200, se eu não me engano, né? Espaçamento de $150, né? Eu tava com espaçamento de 2.000 aqui para $100. Olha a diferença, né? Mas é que ele subiu muito, né? 6,71. Por isso que ninguém foi estopado isso aqui, né? Hoje ele está no valor muito alto, muito forte. E ele pode sim fazer uma correção maior e a gente tem que entender aonde a gente está e qual risco a gente está. Isso aqui é um cenário do Shao cair reto. Ó, se o Shao cai, toda vez que ele volta a metade da posição, ele encerra. Muita gente não viu o recuperador. O Shao, ele gera muita receita quando ele cai muito. E ele começa a executar as ordens no recuperador. Por isso que quando teve esses movimentos maiores aqui de queda, quando ele fez essas oscilações aqui diárias, ele vai abatendo as ordens mais antigas com parte do valor. Isso aqui vai defendendo cada vez mais a posição do robô minerador. É um sistema avançado para fazer isso, né? E por isso que, por mais que teve essas correções, não foi estopado, mas a gente nunca está livre. Quanto maior o gerenciamento, melhor. Eu falo para pôr o mínimo lá de $100, porque com $100, vamos pôr aqui o preço atual, 37,36, que é o preço dele agora. Seria que a cada $100, né? Espaçamento de 2.000, 0.01, 50, 0.02. Aqui você também vai poder ter uma ideia de como fazer isso. E se eu reduzir, deixar sempre 0.01, né? Olha só que isso aqui já reduz bastante, ó, caiu para 5,35. Com 0.02, ó, 4,87. Ah, Caio, mas eu quero deixar sempre 0.01. Posso deixar? Pode. Aqui você vai ter uma ideia de como você vai manipular. Ó, você vai abrir 101 ordens quando ele estiver na fase agressiva aqui. 74, às vezes você pode abrir mais grupos também, então isso aqui vocês vão ter uma ideia muito próximo da pior catástrofe que possa ter no Shao SD. Eu não vou deixar nada bem frouxo para vocês, mostrar que se cair 10% ainda aguenta. Não, eu deixei o pior cenário que existe, para vocês se precaver se acontecer o pior. Então, se eu colocar $100 com 2.000 de espaçamento, ele está dando mais ou menos por dia 1,2%, $1,2 dia. Isso aqui está pagando mais. Tá pagando mais. Quem está usando $100 com espaçamento 2.000 está vendo que está dando 1,8, 1,9 dia quase nesses últimos dias, 1,7. Por quê? O valor do Shao está muito em cima, ele trabalha muito mais movimentos, entrega muito mais resultados durante o dia. E isso aqui tem entregado muita coisa, muito acima. Eu coloquei um ganho médio e baixo, para a pessoa não ter uma ilusão fora da realidade, porque tem dias sim que pagam um pouco menos, e eu coloquei aqui, né, 1,2, né, espaçamento de 2, mas quem tá usando ele tá vendo que tá pagando muito mais que isso aqui no espaçamento de 2.000. E se você calcula esse risco, você vê que em 84 dias poderia cair 5,35 Shao, né? Lembrando que se ele está fazendo mais ou menos aqui umas porcentagens por dia, isso aqui cada vez vai aumentando porque o seu capital também está aumentando. Depois que dobrou, né? Olha só, se chegar a $200 no caminho, né? Qual que seria meu risco? 7,55. Isso aqui aguenta perfeitamente. Você começou com 100, em 84 dias já está ali próximos dos 200, eu acho que até antes. E você poderia aguentar 7,55. Ah, Caio, mas meu capital lá tá $135, né? Comecei com 100.
Posso aguentar 6,21. Então aqui vocês vão conseguir fazer todo esse. E o Shao poderia cair reto até o preço de 3.504, né? 2.300 pontos, né? O drawdown máximo seria de 133 pela margem. Então teria muita coisa aqui para acontecer. Mas mesmo assim, ó, 113 dias, 2.000 pontos, 135. Mas lembrando que começou com 100. Isso aqui vai aumentando porque o seu capital foi aumentando. Mas quando você começou com 100, né, 100 dólares aqui, você nota que tá dando mais ou menos 84 dias. Tá? Eu comecei com capital naquela conta que eu mostro para vocês de 2.500 dólares, galera. Opa, perdão, mudei aqui. Eu lembro que o preço estava 31. Deixa eu pôr aqui, ó. Foi por aqui, assim, ó. Tava 30, 31. Foi uma coisa assim, ó. Foi começo do mês 4, ó. Começo do mês 4. Tava 31 e uns quebradinhos. Vamos pôr 31.100 aqui, pra gente ter uma ideia aqui, ó. 31.100. 31.100 era o preço do Shao. Eu coloquei a cada 50 dólares, tá, galera? 50 dólares. Espaçamento de 1.500 pontos, tá? Lote 0.01 e tá justamente isso aqui. E aqui tá dobrado, tá? Olha só. O Shao poderia cair 3.71, que é o que eu mostro o resultado todos os dias no TikTok. E ele passou por todo aquele cenário e não foi estopado, tá? 32 dias, mais ou menos, ele gera um novo valor, uma receita nova. Hoje a conta está com 8.500 dólares, trabalhando com 0,50 que eu mostro todo dia para vocês lá. E quando o lote é aumentado, ele vai para 1 quando começa a aumentar os lotes. Hoje eu tenho o Shao pode cair 6,17%, tá? Ele rende uma média de 80 dólares. Os vídeos vocês vê lá, tem dia que dá 70, tem dia que dá 100, tem dia que dá 130, tem dia que dá 90, tem dia que dá... Mas geralmente eu coloco 80 dólares. Se vocês ir lá nos vídeos do TikTok agora e olhar, vocês vão ver que justamente está dessa maneira, tá bom? Então usem isso aqui, né? Olha só, ele pode me render em um ano 29 mil dólares. É muita coisa. Muita coisa. Então trabalhem em cima disso daqui para vocês montarem as configurações. Eu sempre falo, use a 100 dólares é o mínimo. Se quer usar mais conservador, você coloca 200, 300 dólares a cada 0,01 ou vai se ajustando conforme o mercado está. Ah, Caio, tá muito lá em cima, eu quero aumentar o meu espaçamento para 2.500 pontos, né? Olha só, já aguentaria 8%, tá? 8%, já aumentaria muito. Puxar o que é 8%, a coisa tem que estar muito feia. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. A calculadora é uma ferramenta que vai ajudar a auxiliar vocês nessas configurações sempre para proteger. Mas o investimento que retorna em 60 dias, em média, 60 dias, em média, o que você coloca a cada 100 dólares é muito de se pensar. De que, às vezes, compensa você trabalhar com a cada 100 dólares 0,01, mas não colocar todo o seu investimento, tá? Já falei isso e volto a repetir. Hoje, ó, 36.000 é o preço do Shao, né? 100 dólares. Vamos pôr 100 dólares para vocês. Espaçamento de 1.500. Lote 0.01. Né? E aqui 0.02. Se fosse aumentar, 63 dias, 100 dólares. Tá? Com 300 dólares, 180 dias. Mais seguro? É mais seguro. Mas pensa comigo, ó, 60, 120, 180. 3 vezes aumentou, né? De 100 para 300, aumentou em 3 vezes o valor. Mas em 3 vezes mais lento para você acabar voltando para os 300 dólares. Para você fazer com os mesmos 100 dólares, chegar nesse daqui pelo aumento do lote, quando você tiver com 100, depois ele tá com 100, 64 dias. Então, no caso, você vai estar com 200. Você puxou isso aqui para 200, né? 200 você vai estar colocando aqui, já vai estar para 0.02 e aqui 0.04, ele vai demorar, mas só que você vai estar pulando para 4 vezes o valor, 63 dias, você vai estar pulando aqui para 400 dólares, já está indo 100 à frente. Então tem muita coisa que vocês podem ir ajustando com o passar do tempo,
conforme o passar do tempo. Para quem já utiliza há muito tempo, tinha calculadora, é a mesma calculadora, a gente só colocou mais informações que no Telegram só mostrava até onde poderia cair. Aqui já mostra muito mais informações para vocês terem uma ideia aí de como está fazendo. Ó. Eu até coloquei errado aqui, ó, 4,10%. De queda e assim vocês vão indo. Porque é um investimento que volta muito rápido o que vocês colocam. E mesmo assim, é um robô muito tranquilo de você estar trabalhando. Mas eu quero que vocês tenham essa projeção, eu quero que vocês tenham essa ideia, para que o mercado não pegue vocês de surpresa e falar assim, ó, Caio, eu achei que aguentava mais. Não. O ouro tá caro, tá lá em cima e tem que tomar cuidado. Sim. Mas se você tá trabalhando dentro do gerenciamento mínimo de $100, 0,01, tá tranquilo, porque é o que eu falo, né? Se você pôr $100 e pôr $10.000 para a mesma gestão, você sabe que em 60 dias voltou, né? Mas eu não recomendo vocês colocar tudo. Ah, caiu, todo o meu investimento é $10.000 e eu vou pôr meus $10.000 lá. Mas se acontecer o pior cenário, será que daqui 2 meses você poderia ter recuperado? Você não tem os $10.000 para pôr lá a mais. Mas e pense comigo, e se eu colocasse $5.000, deixasse reservado $5.000 para mim trabalhar com a mesma gestão, se acontecesse o pior depois, para em 2 meses eu voltar com o meu capital, é um investimento que não existe. É um investimento aí muito à frente de muita coisa. E isso aqui tem entregado muito resultado para muita gente. É muita gente que já está usando o robô minerador. É muita gente que está, vamos dizer assim, impressionado com o robô minerador. Mas a gente não pode deixar escapar, né, a nossa gestão. Muito importante manter a nossa gestão sempre. Então é isso que eu falo para vocês. Mantenham a gestão, porque isso vai definir vocês lá na frente. Imagine quem já está há 2 meses, nos últimos 2 meses já recuperou o capital. Se tirou o capital, meu Deus do céu, é muita coisa. É absurdo, absurdo de ganho. E eu quero que vocês mantenham sempre a gestão. Eu quero que vocês tenham uma ideia do que vocês estão usando. É um robô muito bem desenvolvido, é um robô que muita gente já me chamou para ter ele, comprar a patente do robô de mim, mas eu forneço para vocês gratuitamente, mas eu também sempre deixo transparente como ele funciona para que ninguém seja pego de surpresa. Com $100 faz 1 ano e meio que ele não estopa, tá? Com $200 faz 2 anos e meio. Com $300 desde 2013 não teve condições, mas lembrando, uma hora vem, né? E a gente não pode estar despreparado. Mas pensa comigo, desde 2013, se o cara não tirou pelo menos o que colocou, ou não tirou pelo menos 50% que já rendeu para ele, tá trabalhando de uma forma errada. Tire o dinheiro, gastem, façam outras aplicações, usem para outras finalidades, mas mantenham ali sempre essa gestão, tá? Para quê? Para que vocês aproveitem também, não pensem em juro composto com o robô minerador. Pensem que vocês vão pôr um capital e através desse capital, Caio, eu coloquei lá $5.000. É isso que eu quero que vocês pensem, é muito importante. Eu coloquei $5.000. Eu estou usando lote 0,60, né? E quando vir lá eu estou usando 1,20. Né? Estou usando espaçamento de 1.500. Eu quero que vocês tenham essa ideia, que isso aqui é meu rendimento diário. Eu não quero que vocês pensem, mas daí quando dobrar vai ser o dobro, juro composto, juro composto, juro composto. Não. Eu quero que vocês tenham essa ideia aqui, ó, que isso aqui, ó, vai ser um mensal para vocês, que vocês retirem isso, que vocês utilizem isso, que isso vai gerar. Porque se em algum momento esses $5.000 forem, quantas vezes você rendeu esses $5.000? Quantas vezes você se protegeu? Quantas vezes isso rendeu para você? É isso que eu tô falando, né? Há 1 ano e meio. 1 ano e meio são quantos meses, pessoal? Isso aqui, ó, a configuração a cada 53 dias dobrou, né? 1 ano e meio são quantos meses? São 12. São 12 meses de 1 ano, mais 6 meses. São 18 meses, ó. 18 meses. 18 meses vezes 30 dias, 540. Se você dividir isso aqui, ó, por 53 dias, dariam 10 vezes. Então você ganhou 10 vezes a mais o valor que você investiu. É isso que eu quero que vocês pensem. Em um curto prazo de 1 ano e meio, rendeu 10 vezes o valor que você aplicou, tá? E esse é o cenário atual do robô minerador. Mas eu quero que vocês tenham a gestão, porque uma hora o stop vem, uma hora o mercado pode corrigir,
uma hora pode acontecer o pior e eu não quero que vocês pensem dessa maneira. Eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês progridam, perdão, né? Porque as correções existem, mas o Shao, ele é o ativo que mais se valoriza. É o ativo que mais se valoriza, porque isso aqui é uma economia global, pessoal. O Shao ele está nesse valor porque todas as bolsas estão em suas máximas históricas. E quanto mais dinheiro o mercado coloca em investimento, o ouro, que é a moeda que define essas grandes reservas de alguns países, né? Isso aqui faz com que o ouro suba e se valorize junto com o mercado. Beleza?